Você entrou no esporte interativo, se destacou e você foi contratado pela ESPN. Assim, antes, no esporte interativo, eu fui ficando como comentarista, conciliando com outras áreas. Aí, o legal de entrar num projeto tão no início é que você tem experiência com tudo um pouco, né? Você trabalha na produção, você trabalha com coordenação, você trabalha, de certa forma, mais ou menos com edição. Teve a época que eu passei a coordenar a área de conteúdo do site, do esporte interativo, ou fazia reunião de pauta, meio que pra pautar quais seriam os programas do dia. Então, assim, é experiência que, com a minha idade ali, dificilmente qualquer pessoa tem, né? Eu não tive uma experiência que eu acho que é super importante, super válida, que é a experiência do repórter, da apuração. Isso eu não tive, eu pulei etapas. E isso poderia ter me tornado um profissional muito melhor. Mas eu tive oportunidades muito legais na época. E aí, depois de... Isso foi 2007, né? Em 2013, eu fui demitido do esporte interativo. Ah, você foi demitido. Fui demitido... no meio do ano, foi... Final de junho, foi na semana da final da Copa das Confederações no Brasil. Sim. Porque eu lembro que eu fui no jogo, foi até a semana meio que tudo aconteceu. É uma memória afetiva. Não, e eu sou totalmente assim. A minha família fica maluca comigo. Porque assim, a gente viajou pra tal lugar, você lembra? Eu falo, lembro, inclusive teve um jogo do torneio Rio-São Paulo, que foi nesse dia, e a gente viu em tal lugar. Tudo pra mim tem uma ligação. Eu sou exatamente assim, velho. Muito Totalmente aleatório, porque minha memória é aleatória. Eu não sou tão bom com algumas coisas de memória, assim, de jogos. Quem fez tal gol, quando? Eu não sou bom. Mas eu associo muito, é muita memória afetiva. É verdade. Então, nessa semana da final da Copa das Confederações, aquele Brasil e Espanha, que eu acabei indo, eu fui no Maracanã, eu tinha sido demitido, acho que na segunda-feira. Aí, aquela final foi no fim de semana. No dia seguinte da minha demissão, Léo Bertozzi me liga. E eu conheci ele de internet. Que é uma outra, assim, é um cara que eu considero uma influência enorme pra mim, uma referência enorme. No Trivela. Eu conheci o Bertozzi antes do Trivela, que foi no futeboleuropeu.com.br. Foi uma enorme influência pra mim. Porque ele tinha esse site, que era um site de notícias, e que na época tinha uma coisa que era raríssima na internet. Hoje parece a coisa mais idiota do mundo, né? Sinal que a gente tá ficando velho. Que era ter os elencos dos times europeus. Isso não era fácil de achar na internet na época. E o site do Bertozzi tinha. E eu achava aquilo o máximo. Eu falava, puta, aí o site que eu queria que fosse meu. Eu queria ter um site igual a esse. E aí, pelo Orkut, eu comecei a ter algum contato na comunidade lá do futeboleuropeu.com.br, depois virou Trivela, foi pra Trivela e tudo. Mas eu nunca tinha tido contato pessoal com ele, só esses, por internet, assim. Admirava o trabalho dele, porque eu acho que tem tudo a ver, né, o perfil, a questão... Sim, ele é um cara que acompanha muito, assim, é muito referência em informação e cuidado com informação. É muito bom, mano. E aí, ele me ligou no dia seguinte, falou, cara, você foi demitido do esporte interativo? Eu falei, assim, eu nunca tinha falado com ele, ele me ligou do nada. Eu falei, fui. Aí ele, você tem vontade de trabalhar na ESPN? Aí eu falei, cara, vontade eu tenho, sempre foi o meu maior objetivo. Assim, eu quando resolvi fazer jornalismo esportivo, o meu foco era a ESPN. Era o lugar que eu mais admirava, era o lugar que me formou em relação a como olhar pro esporte, pro jornalismo esportivo. Só que eu não pensava, por quê? Porque eu morava no Rio, eu ainda achava difícil a ideia de sair do Rio. E aí eu pensei primeiro, vou tentar Fox, vou tentar Sport TV, são os lugares que estão aqui do lado de casa, né? E ir pra São Paulo tem todo um transtorno aí de mudar de cidade. Mas falei, cara, se tiver uma possibilidade, claro que eu tô aberto. E aí acabou que ele ajudou a indicar meu nome lá dentro, e depois foi no dia da final da Copa das Confederações, ou seja, foi na mesma semana, foi quando eu recebi um e-mail me chamando pra vir bater um papo em São Paulo. E aí, sim, eu bati um papo, ainda sem muita certeza, fiz um teste. Você falou com quem? Trajano na época? Não, o Trajano já não tava mais já em não era mais de... ele já não tava, eu não peguei a era Trajano na ESPN. Ele ainda tava como comentarista, mas ele já tinha saído do... Mas ainda era uma ESPN bem diferente do que é hoje, né? Tinha uns resquícios do trajanismo, como a gente fala. Sim, tinha bastante. Eu peguei aquela reta final do enorme investimento que eles estavam fazendo em transmissões internacionais. Lembra aquela época que direto eles iam fazer Champions em loco, esse era tipo maravilhoso, de coisa? cara. Eu dei azar nesse sentido, porque eu cheguei e acabou.